Ananias, você acha que consegue me entregar 30 peças dessa até a semana que vem? Consigo, sim. Antes, deixa eu só dar uma conferida em algumas medidas aqui, porque sabe como é, né? Um erro de leitura pode ser fatal, viu? O que mais tem é erro de leitura, não é? Oh, como tem. E olha que o paquímetro é um instrumento preciso. Agora, se o sujeito não souber usar o paquímetro, é a mesma coisa que largar um carro de Fórmula 1 na mão do motorista amador. E agora que você já sabe bastante coisa sobre o paquímetro, chegou a hora de aprender a usar esse instrumento da melhor maneira possível. Na teleaula de hoje, você vai aprender a usar corretamente o paquímetro. Vai ver quais são os erros de leitura mais comuns e, principalmente, vai saber quais são os cuidados de conservação que se deve ter para conservar o paquímetro. Ah, se todo mundo tomasse cuidado com um instrumento assim. É uma luta convencer o pessoal a tomar cuidado. E cuidado com o instrumento é economia de tempo e qualidade de produção. No final, todo mundo sai ganhando. E se você também quiser sair ganhando, conserve seu lugar em frente à TV, porque a nossa teleaula já está começando. Ô Sofia, eu já estou preparando todo o material, porque depois de tudo que eu aprendi, só falta ver como é que usa corretamente o paquímetro. Isso mesmo, hoje a gente vai aprender a usar o paquímetro. Vamos lá. E a gente vai começar com colocação de medidas no paquímetro. Tá, e como é que faz isso? Quer ver um exemplo? No sistema inglês, se a gente for abrir o paquímetro numa medida dada em polegada fracionária, a gente tem que ver se a fração tem como denominador 128. Legal, mas e se não tiver? Se não tiver, a gente tem que substituir pelo equivalente com o denominador 128. Olha aqui. 9. 64 avos de polegada, por exemplo, não tem denominador 128. Então, a gente pega 18, 128 avos de polegada, que é uma fração equivalente a 9, 64 avos de polegada, e tem denominador 128. Aí, a gente divide o numerador, que é 18, por 8. E por que por 8? Porque 8 é o número de divisões do nônio. Depois de fazer a conta de dividir, a gente vai ver que o quociente indica a medida da escala fixa, e o resto mostra o número do traço do nônio, que coincide com o número da escala fixa. O engenheiro Adriano vai dar umas dicas pra gente sobre a correta utilização do paquímetro. O mais importante que o operário tem de saber fazer é abrir o paquímetro na medida pedida, para ele poder regular uma medida, conferir uma traçagem. Aquela regrinha do denominador 128? Essa mesmo. Por exemplo, para você abrir o paquímetro na medida 25, 128 avos de polegada, é preciso observar o seguinte. Na fração 25, 128 avos de polegada, o denominador já é 128. Então a gente divide o numerador 25 pelo número de divisões do nônio, que é 8. O quociente é 3 e o resto é 1. Então, o paquímetro deverá indicar o terceiro traço da escala fixa e apresentar o primeiro traço do nônio, coincidindo com um traço da escala fixa. Se fizer como o nosso amigo falou, não tem erro. Foi bom você falar isso. Eu me lembro de outra coisa muito importante quando o assunto é paquímetro: os erros de leitura. Mas me diga uma coisa, e os erros de leitura são muitos? Bom, além da falta de habilidade do operador, os erros de leituras podem ser provocados pelo paralaxe e pela pressão de medição. E o que é o paralaxe? O erro de paralaxe acontece porque a coincidência entre o traço de escala fixa e o traço de escala móvel depende do ângulo de visão do operador. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou dar um exemplo para ver se é o que eu estou pensando. Quando eu estava vindo para cá gravar esta reportagem, eu falei para o motorista do carro de reportagem que a gasolina ia acabar. Aí ele falou que tinha bastante e que dava para andar muito ainda. Mas de onde eu estava, eu jurava que a gasolina estava no fim. E não estava. Esse é um erro de leitura muito comum. E não tem jeito de corrigir isto? Não, e eu vou te explicar por quê. Olha aqui. O cursor, onde é gravado o nônio, por razões técnicas de construção, tem uma espessura mínima. Aqui ele está simbolizado pelo A minúsculo. Ele fica sobre a escala principal. Assim, os traços do nônio, aqui representados por TN, são mais elevados do que os traços de escala fixa, aqui representados por TM. Pô, esse erro
de paralaxe é um troço que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Ananias? Tem sim, e olha aqui por quê. Se a gente colocar um instrumento perpendicular à vista e os traços do nônio e os da escala principal estiverem sobrepostos, cada um dos olhos projeta o traço do nônio em posição oposta. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu fizer a leitura nessa posição, eu leio 4 décimos de milímetro. E fazendo a leitura com o paquímetro numa posição perpendicular aos olhos, a leitura correta é 45 centésimos de milímetro. Ó, erro de paralaxe eu já entendi o que é. Mas agora essa tal de pressão de medição, é um erro que acontece como? Eu vou te mostrar. Dá uma olhadinha. Ih, esse cursor tá meio torto, né? Um pouco. O erro de pressão de medição acontece no jogo do cursor, que é controlado por uma mola e 2 parafusos. Se o cursor ficar inclinado em relação à régua, isso vai alterar a medida. O cursor não pode estar muito preso, nem muito solto. O operador deve regular a mola para adaptar o instrumento à sua mão. Para isso, ele tem que girar os parafusos até encostar no fundo e depois retornar mais ou menos 1/8 de volta. Depois do ajuste, o movimento do cursor deve ser suave, mas sem folga. Agora que a gente viu como evitar alguns erros, vamos falar sobre a técnica de utilização do paquímetro. Para ser usado corretamente, o paquímetro precisa ter seus encostos limpos e a peça que vai ser medida tem que ser posicionada corretamente entre eles. É muito importante abrir o paquímetro com uma distância maior que a dimensão do objeto a ser medido, para que não tenha atrito entre o paquímetro e a peça. Veja que o centro do encosto fixo deve ser encostado numa das extremidades da peça. Aí, o paquímetro deve ser fechado suavemente até que o encosto móvel toque a outra extremidade. Depois de fazer a leitura, com a peça no paquímetro, ele deve ser aberto e a peça retirada, mas sem tocá-la nos encostos, hein? Alguns cuidados são necessários no uso do paquímetro para medidas externas e internas, medidas de profundidade e de ressaltos. Com este paquímetro aqui, Vitorino, como é que você faz para determinar a medida externa dessa peça? Medida externa? Deixa eu ver, ó. Eu encosto a peça aqui no encosto fixo e fecho o paquímetro suavemente, ó. Não, tá errado, ó. No caso de medida externa, a gente tem que colocar a peça entre os bicos de medição de maneira mais profunda, para evitar o desgaste das pontas dos bicos. Para determinar a medida externa com mais segurança, as superfícies de medição dos bicos e da peça devem ser bem apoiadas, para evitar erros como esse da imagem da esquerda. Ao lado, a gente pode ver a superfície com um apoio correto. Agora eu quero ver se você consegue determinar corretamente a medida interna dessa peça. Medida interna? Vamos pensar um pouco? Deixa eu ver. Nas medidas internas, as orelhas devem ser colocadas o mais profundo possível, sem raspar na peça. Nunca dessa maneira. E acho que o paquímetro tem que estar paralelo à peça. Senão, olha aí o que acontece. Daqui dá para ver melhor qual a posição errada e qual a posição certa do paquímetro. Ainda falando em medidas internas, acho que para medir o diâmetro interno com mais segurança, as superfícies de medição das orelhas têm que coincidir com a linha de centro do furo. Nas medidas internas, o operador tem que tomar a máxima leitura para diâmetros internos e a mínima leitura para faces planas internas. Tudo pronto para começar, Caio? Pronto, claro. Eu tô louco para saber quais os cuidados que a gente tem que tomar com a medida de profundidade. Então presta atenção aqui. Na medida de profundidade, a gente tem que apoiar o paquímetro corretamente sobre a peça. Se ele ficar inclinado assim, a leitura vai ser incorreta. E essa haste aí também é usada para medidas de ressaltos? De jeito nenhum. Olha aqui. Nas medidas de ressaltos, a gente tem que colocar a parte apropriada do paquímetro para ressaltos perpendicular à superfície de referência da peça.
A vareta de profundidade não deve ser usada nesse tipo de medição porque não permite um apoio firme, tá vendo? Então, faltou a gente aprender alguma coisa sobre o uso correto do paquímetro? Faltou o principal, a conservação do paquímetro. Como todo instrumento de medição, o paquímetro precisa de muito, mas muito cuidado com o manuseio. Por isso, para você ficar por dentro, eu vou falar agora os 5 mandamentos da boa conservação do paquímetro. Manejar o paquímetro sempre com todo cuidado, evitando choques. Não deixar o paquímetro em contato com ferramentas para não lhe causar danos. Evitar arranhaduras ou entalhes, pois isso prejudica a graduação. Não pressionar o cursor além do necessário. Limpar e guardar o paquímetro em local apropriado. Bom, em matéria de paquímetro a gente aprendeu bastante hoje, mas não custa ficar de olho na revisão para ver se não escapou nada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer a colocação de medida no paquímetro. Viu que os erros de leitura mais comuns são a paralaxe e a pressão de medição. Aprendeu algumas técnicas de utilização do paquímetro. E finalmente viu que a conservação do material é um fator muito importante quando o assunto é medição. Bom, com esta teleaula a gente encerra o nosso estudo sobre paquímetro. Mas é bom praticar sempre. Por isso, sempre que for possível, é bom você ler algumas medidas. Comece dando uma boa revisada no seu livro e resolvendo os exercícios. Falando nisso, você está conservando seu livro em bom estado? Olha lá, hein? Ele também é um instrumento útil, pois mede o nosso conhecimento. Até a próxima aula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.